Bom, pessoal, a gente vai começar então o nosso assunto de modelos atômicos, tá bom? É uma aula um pouco extensa, vou tentar ser sucinto, mas não vou conseguir ser tão sucinto quanto eu gostaria. Confere aí quais módulos essa aula se encontra no seu material, eu deixei nas orientações. Vamos lá? A história dos modelos atômicos, eu até tenho uma videoaula disso já pronta, sabe? Em que me aparece, mas ela não está muito atualizada, então eu achei melhor gravar aqui. A qualidade fica menor esteticamente, mas em termos de conteúdo fica bem mais completo. Vamos lá. A história dos modelos atômicos, ela está inteiramente ligada à história da química. Então eu poderia chamar essa aula de história da química, que é por onde a gente vai começar. A história e a origem da química. A química é uma ciência moderna e, como ciência moderna, ela surge no Renascimento. Após o Renascimento, portanto, ela nem sempre existiu. Digamos que ela é uma ciência recente, né? Lá na Grécia Antiga, nós temos dois filósofos não químicos, filósofos, o Leucipo e o Demócrito. O termo átomo, o atomismo, ele vem do Leucipo e do Demócrito, que são filósofos gregos, tá? Eles falam que toda a matéria é constituída por átomo, tá? E aí eles nomeiam, eles que criam este termo átomo, onde o A significa não e tomos significa parte. Porque o Leucipo e o Demócrito acreditavam que não existiria uma parte menor do que o átomo. O átomo seria a menor parte possível da matéria. Se a gente pegar a matéria e dividir sucessivamente, a menor parte que a gente encontraria seria o átomo. Isso é desde a Grécia Antiga. Mas percebam, eles eram filósofos, não existe base experimental, não existe ciência experimental, ciência natural até então. Tá? Bom, mas não é só o Leucipo e o Demócrito que vão tentar explicar a constituição da matéria. Nós também temos um outro filósofo, o Empédocles, que vai criar a teoria dos quatro elementos, onde ele diz que o ar, a água, a terra e o fogo se combinam de N formas para compor toda a matéria que existe. E por muito tempo nós vamos ter essas duas teorias aí se contrapondo. O atomismo se contrapondo aos quatro elementos. Até que um filósofo muito conhecido por todos nós, o Aristóteles, vai também tomar uma posição em relação à constituição da matéria. Era de se esperar, né? Eu acho que todo mundo espera que o Aristóteles apoie a ideia de átomo, afinal de contas é a ideia mais correta na época, né? Mas não, o Aristóteles ele vai apoiar o Empédocles. E na verdade, ele até vai acrescentar um quinto elemento. Então aí surge a teoria dos cinco elementos. Tá? Para o Aristóteles, tudo é formado por ar, água, terra, fogo, só que ele vai adicionar o éter. O éter é o quinto elemento do Aristóteles. O que o Aristóteles diz? Que ar, água, terra e fogo formam a matéria presente no nosso planeta, enquanto que o éter forma os corpos celestes, as galáxias, os demais planetas. Tá bom? Bom, é desse éter que vem a referência à joia do infinito do Thanos, lá no filme. Tá? Ninguém dormiu e acordou e falou, chama de éter essa joia. Não, na verdade, o termo éter, usado nas joias infinitas do Thanos, é um resgate às ideias de Aristóteles, tá bom? Mas isso nós estamos falando aí são filósofos pré-socráticos, né? Nós estamos na Grécia, filósofos. Por muito tempo, então, não existiu o atomismo. O atomismo vai ser esquecido por muitos e muitos anos. Tá bom? Nós só vamos voltar a falar em atomismo lá com John Dalton, após o Renascimento. Bom, e durante a Idade Média? Bom, durante a Idade Média, nós temos o surgimento e a morte, né? O surgimento da alquimia e também o declínio da alquimia. Bom, primeira coisa, a alquimia não é química. Se fosse química, chamaria química, né? Qual é a origem da alquimia? A alquimia
a provável origem é uma fusão da cultura grega com a cultura egípcia. Quando Alexandre o Grande invade o Egito, ocorre uma fusão das duas culturas. E essa fusão é dela que vem a alquimia. Tá bom? Os alquimistas, eles buscavam duas coisas. Eles buscavam a pedra filosofal, que seria uma pedra que transformaria tudo em ouro. E eles buscavam um elixir, que seria uma substância que prolongaria a vida das pessoas, que seria o equivalente à nossa medicação. Bom, só que os alquimistas enfrentavam diversos problemas, né? Porque existia uma enorme perseguição aos alquimistas. A igreja, ela perseguia demais os alquimistas. Então, essa perseguição que a igreja fazia aos alquimistas, ela forçava os alquimistas a usarem diversos símbolos ao invés de escrita na linguagem aí, na língua materna deles, né? Ela forçava a igreja, forçava os alquimistas a usarem símbolos. Então, qual era o problema que isso gerava? Eu, alquimista, não usava necessariamente os mesmos símbolos que a Ritinha, alquimista, que morava lá longe de mim. Então, eu não conseguia me comunicar com ela. As coisas que eu descobria, a Rita não conseguia reproduzir na casa dela. E vice-versa. Por quê? Como o uso de símbolos era muito subjetivo, cada um usava o símbolo que queria, não existia uma padronização das descobertas e eu não conseguia reproduzir as descobertas, tá bom? Então a alquimia ela vai acabar morrendo devido a este motivo. Os alquimistas tinham uma comunicação muito difícil. Só que tem muita coisa, apesar da alquimia morrer, tem muita coisa que é herança da alquimia. Tá bom? Nós temos diversas coisas que são heranças da alquimia, como por exemplo tubos de ensaio, vidrarias no geral, são heranças da alquimia, técnicas de produção de ácido, técnicas de produção de álcool, tudo isso vem dos alquimistas, tá bom? Bom, até que Galileu Galilei, pai da ciência moderna, vai instituir o método científico. Né? O método científico, vocês já estudaram lá no 6º ano? Observação, experimentação, conclusão, né? Hipótese, lá no meio desses negócios tem a hipótese, já estudaram isso. O método científico ele vem justamente para resolver o problema da alquimia, que era não padronizar as coisas. Né? O método científico ele vem para tornar as coisas padronizadas, para que eu e a Ritinha possamos fazer coisas iguais, com resultados iguais, mesmo estando e nunca nos termos encontrado. Então o método científico ele vem resolver a falta de comunicação e padronização que os alquimistas tinham. E aí, a partir desse momento, está instituída a ciência moderna, e o pai da ciência moderna é o Lavoisier, ele é o pai da química. Nós vamos estudar as leis de Lavoisier numa aula à parte, ok? Bom, e aí então agora a gente entra efetivamente nos modelos atômicos, né? O primeiro modelo atômico é o modelo atômico do John Dalton. Primeira coisa, o que é um modelo? O modelo é uma representação hipotética de algo que a gente não vê. Vocês já não fizeram um modelo de uma célula lá no 7º ano? Então, é um modelo. Vocês não conseguem ver a célula. Mas vocês representam ela usando isopor e N coisas. Isso é um modelo. É uma representação hipotética de algo que a gente não consegue ver a olho nu. Por isso, nós vamos trabalhar agora com os modelos atômicos. Lucas, por que eu não posso considerar o Leucipo e o Demócrito como criadores do primeiro modelo atômico? Porque o modelo atômico ele tem que ter base experimental. E eles eram filósofos. A ciência só surge com o Galileu. Então, agora vão surgir os modelos atômicos. Porque agora eu tenho que fazer uma experiência para chegar no modelo. E o primeiro modelo atômico é o modelo atômico do John Dalton. Tá bom? Eu separei, né, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, eu separei em experimento e modelo. A gente vai falar da experiência que eles fizeram e posteriormente do modelo que eles chegaram, né? Bom, primeiro John Dalton. John Dalton, em inglês, ele vai usar as leis de Lavoisier como base experimental. Os seus experimentos são as leis de Lavoisier. Então ele não tem nenhum experimento novo, na verdade ele se apropria das leis de Lavoisier, que nós vamos estudar numa videoaula à parte. Tá bom? Eu não sei se vocês lembram ou não, mas a lei de Lavoisier falava que a massa dos reagentes, antes de começar a reação química,
tem que ser igual à massa dos produtos após iniciar a reação química, mas de qualquer forma a gente vai estudar ela já já, tá bom? Nas próximas videoaulas ainda nessa semana. Bom, qual é o modelo do John Dalton? O modelo do John Dalton é um modelo bola de bilhar, tá? No modelo bola de bilhar, como que é o átomo? O átomo ele é esférico e maciço. Então o átomo do John Dalton ele é esférico e ele é maciço, ou seja, preenchido por dentro. Ele não é oco, maciço é o contrário de oco. O átomo do Dalton é esférico e maciço. Além disso, ele é indivisível. Né? Aí quando o vestibular pede o que é indivisível, a gente coloca o que? Não se divide. Tá, mas o que isso significa? O que significa dizer que é indivisível? Significa que não tem parte menor. Ele resgata o que o Leucipo e o Demócrito diziam. Não tem nenhuma parte menor do que o átomo. Se você dividir a matéria, a menor parte que você chega é o átomo. Além disso, o átomo é indestrutível. Você não consegue destruir o átomo. O átomo não pode ser destruído. E ele também não pode ser transformado em outro átomo. Então, um átomo de hidrogênio sempre será um átomo de hidrogênio. Aí vem o conceito de imutável. Tá bom? E também, para Dalton, o átomo é neutro. Ele não tem carga elétrica, sem cargas elétricas. Tá? Bom, para o Dalton, durante uma reação química, os átomos se rearranjam. Então, olha só. Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho aqui uma substância que eu vou representar por duas bolinhas laranjas e uma substância que eu vou representar por duas bolinhas azuis. Durante uma reação química, eu não posso destruir esses átomos porque eles são indestrutíveis e eu não posso transformá-los em outras coisas porque eles são imutáveis. Então como que acontece a reação? Durante a reação química, na verdade, os átomos mudam de posição. Eles apenas sofrem um rearranjo atômico. Tá bom? É assim que o Dalton explica uma reação química. E isso colabora com quem? Com a lei do Lavoisier. Se eu simplesmente estou mudando de posição as esferas, não tem por que a massa mudar. A massa permanece igual, que é justamente a lei de Lavoisier que nós estudaremos. Essa é a ideia do átomo, de acordo com o Dalton. Só que nós não temos só esse modelo, né? O próximo modelo é o do Joseph John Thomson, também em inglês. Tá bom? Qual experimento o Joseph John Thomson usa? O Thomson ele usa um experimento, que faltou um P, né, gente? Óbvio. Um experimento conhecido como tubos de raios catódicos. Esses tubos de raios catódicos já eram conhecidos na época, tá bom? Como funciona os tubos de raios catódicos? Bom, os tubos de raios catódicos eles funcionam da seguinte maneira. Nós vamos ter então nos tubos de raios catódicos uma ampola de vidro, tá bom? Que é essa parte rosa. Seria um tubo de vidro, meio compridinho, e nós temos dois eletrodos, um eletrodo negativo e um eletrodo positivo. Dois fios, tá? Bom, aí o Thomson, ele encheu isso daqui com gás, então ele encheu esse tubo de gás, e ele ligou esses dois fios numa fonte de corrente elétrica, numa bateria, por exemplo. E ele percebeu que se formava um feixe luminoso, que saía do lado negativo. Esse lado negativo ele era chamado na época de cátodo. Por isso esse experimento é chamado de tubos de raios catódicos. Por quê? Porque se formava, um feixe luminoso que saía do lado do cátodo, que é a parte negativa. Então, entenda, o Thomson então pegava essa ampola de vidro, tuchava hidrogênio aqui dentro, formava esse feixe luminoso. Ele colocava agora hélio, formava o mesmo feixe luminoso. Colocava gás xenônio, formava o mesmo feixe luminoso. Ele falou, mas por que está formando sempre o mesmo feixe luminoso se eu estou trocando o elemento químico? Bom, então deve ser alguma coisa que é constituinte de todos. Se independente do elemento químico o feixe luminoso se forma, então isso é constituinte da matéria. O que ele vai perceber? Vamos lá. Primeira coisa, o Thomson quer saber se esse feixe luminoso ele é retilíneo, se propaga em linha reta ou se ele consegue contornar objetos.
Aí o Thomson coloca uma barreira aqui onde está a caneta. Ele percebe que o feixe luminoso não passa e não consegue contornar o objeto. Então, quando o objeto é colocado na frente do feixe, então o feixe não passa. Conclusão, o feixe é retilíneo. Ele se propaga em linha reta. Bom, quando o Thomson coloca um molinete, o que é um molinete? Um negocinho, uma pecinha que gira. Ele percebe que o molinete começa a girar. O raio esbarra e gira o molinete. Bom, então esse raio é matéria. Se fosse luz, por exemplo, um feixe luminoso qualquer, não ia girar o molinete, mas girou. Então esse feixe é matéria, constituído de matéria. E o que o Thomson também percebeu é que quando a gente coloca uma placa negativa, se eu pegar uma placa positiva e colocar aqui em cima, o feixe é desviado para essa placa. Bom, se a placa positiva está atraindo o feixe, então esse feixe, ele na verdade tem carga o quê? Negativa. Para ser atraído por uma placa positiva, o feixe tem que ser negativo. Tá? E aí surge o conceito de quem? De elétron. O Thomson conclui que, na verdade, esse feixe que está sendo emitido é o próprio elétron. Como que vai ficar o modelo do Thomson, então? O modelo do Thomson fica assim, ó. O modelo do Thomson é conhecido popularmente como o modelo pudim de passas, do inglês plum pudding, tá? Que na verdade não é um pudim. O Thomson apelida um modelo de pudim de passas, mas no inglês plum não é pudim, é um bolo, parece mais um panetone do que um pudim, na verdade. A gente, né, aqui que adaptou, traduziu isso de um modo bem capenga, tá bom? Então vamos lá. Pudim de passas, como que fica o modelo? O átomo continua esférico, continua maciço, só que aqui, ó, o átomo não é mais indivisível. O átomo é divisível, ou seja, tem parte menor do que ele. Quem é essa parte menor? O elétron. O elétron é a menor parte que o átomo para o Thomson. Tá bom? E os elétrons, então, como a gente já discutiu, vão ter cargas negativas. Então fica assim o modelo. Ó. Para o modelo de Thomson, como é o átomo? O átomo ele é esférico e maciço, cheio de elétrons incrustados, como se fossem as passas. E a massa atrás desse elétron seria uma massa positiva. Tá? É assim que fica o modelo do pudim de passas. Uma massa positiva com vários elétrons negativos distribuídos como se fossem as passas do pudim. Esférico, maciço, divisível, porque o elétron agora é a menor parte do átomo. Tá? Os elétrons têm carga negativa. Só que para o Thomson, vamos focar nisso. O átomo continua neutro. Por quê? O elétron é negativo. Porém, a massa onde esse elétron está é positiva. Menos com mais dá zero. Então, somando as duas cargas vão se anular. Então, o átomo permanece neutro. Eu não quero que vocês confundam, tá bom? Por que o átomo é neutro para o Dalton? Porque não tem carga. Quando o Dalton usa o termo neutro, ele usa no sentido de não ter cargas. Quando o Thomson usa o termo neutro, ele usa no sentido de que existem cargas sim, positivas e negativas, mas que elas se anulam. Ok? Bom, nosso próximo modelo é o modelo do Ernest Rutherford. Bom, tem uma história que eu acho sempre bacana contar para contextualizar a gente. O Rutherford, ele era estagiário do Thomson. E como bom estagiário, o Rutherford queria, digamos que, puxar o saco do Thomson e contribuir, né? Não que o Thomson precisasse, porque o modelo do Thomson foi super aceito pela comunidade científica. Mas o Rutherford, como bom estagiário, quis ajudar e quis dizer, olha, realmente o Thomson está certo. Mas, na verdade, ele acabou fazendo o contrário. Ele acaba destruindo o modelo do Thomson.
Né? Quem é Thomson agora? Ninguém, tá errado. Então, assim, o modelo do Rutherford, ou melhor, as experiências do Rutherford, elas vêm para colaborarem com o modelo do Thomson. E elas acabam provando o contrário. A gente tem que ter isso em mente, porque alguns vestibulares, eles fazem a gente errar de propósito nesse sentido. Vamos lá, ó. Lembrando sempre, Rutherford quer contribuir com o Thomson, não o contrário, tá bom? Vamos guardar essa informação. Como que é o experimento, então? O experimento do Rutherford é um experimento mais famoso na ciência, né? É o espalhamento de partículas alfa ou bombardeamento de partículas alfa. Na época já se conhecia radioatividade. A partícula alfa é uma emissão radioativa e ela tem carga positiva. O que o Rutherford fez? Ele pegou polônio, que é um elemento químico que emite partículas alfa, tá? Trancou esse polônio numa caixa lacrada, tá? Então ele lacrou o polônio em uma caixa com apenas um orifício. Nesse orifício vão sair as partículas alfa do polônio. Aqui no caminho ele colocou uma lâmina de ouro, tá? E aqui ao redor ele colocou uma tela fluorescente. Já já eu explico o porquê dessa tela fluorescente. Então vamos pensar assim: o que o Thomson disse? Que o átomo era esférico e maciço. Tá aqui. Rutherford quer contribuir com isso. O que o Rutherford pensou? Vou catar a partícula alfa, que é um átomo, não deixa de ser a matéria, e vou bombardear, jogar na lâmina de ouro. O que o Rutherford achou que ia acontecer? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Para pensar aí. O que o Rutherford achou que ia acontecer? Lembrando que ele quer contribuir com o Thomson. Bom, o átomo é esférico e maciço, ele não é oco. O Rutherford achou que a partícula ia passar. Imagina catar um revólver e dar um tiro numa folha de papel. O esperado é que a folha, ou melhor, o esperado é que a bala atravesse a folha, não é? Afinal de contas, a bala ela é maciça e está em alta velocidade, ela tem que atravessar a folha de papel. Era o que o Rutherford esperava. Ele esperava que a partícula alfa, por ser muito maciça e por ser jogada, por ser emitida em alta velocidade, ele achou que ela ia atravessar tranquilamente a lâmina de ouro. E foi o que aconteceu. A maior parte das partículas alfa, que eu vou chamar de 1 aqui, ó, a maior parte das partículas alfa atravessam, mas não foi só isso que aconteceu, não. Algumas conseguiram voltar, que for chamar de 3. Algumas partículas alfa voltaram e algumas ainda atravessaram com desvio, que é o que eu vou chamar de 2. Algumas passaram e desviaram. Ele ficou muito chocado, porque imagina, você dá um tiro numa folha de papel e a bala voltar. E foi exatamente isso que o Rutherford escreve no artigo original dele. Ele escreve: foi tão incrível quanto dar um tiro numa folha de papel e a bala ricochetear, voltar. Não fazia sentido. E a partir de então, não existia mais o modelo de Thomson. O Rutherford vai ter que elaborar um novo modelo. O que o Rutherford vai dizer? O Rutherford vai dizer o seguinte: algumas partículas voltaram. Bom, para a partícula voltar, ela tem que encontrar alguém mais pesada que ela. Esse alguém mais pesada que ela é o núcleo, que ele disse, inclusive, que era muito denso. Tá? Então tá aqui, ó. O núcleo denso do Rutherford. E pequeno. Um núcleo denso e pequeno. Por que pequeno? Porque só algumas partículas vão conseguir voltar. Algumas partículas bateram de frente com esse núcleo e voltaram. Esse núcleo tem que ser bem denso para fazer a partícula voltar e ele é bem pequenininho, porque poucas partículas voltam. Fica tranquilo, gente, essa parte é meio confusa, mas já pode confiar que vai dar tudo certo. Bom, algumas partículas passaram, mas desviaram. Bom, ele vai concluir o quê? Essas partículas que passaram e desviaram, passaram próximas do núcleo.
Como a partícula alfa é positiva, então o núcleo também deve ser positivo. E a maioria atravessa, porque passa por um espaço vazio, que ele vai chamar de eletrosfera. Tá? E lembrando que algumas passagens desviaram porque o núcleo é positivo. Vamos concluir aqui para que a gente possa entender. Então, olha só. Vou desenhar de verde o trajeto da partícula alfa. Acho que agora fica bem mais fácil. Ó. Vamos lá. Algumas partículas alfa voltaram, não voltaram? São essas daqui, ó. São aquelas que batem direto com o núcleo e voltam. São as partículas que a gente chamou de 3. Elas batem no núcleo e voltam. Por que são poucas? Porque o núcleo é muito pequeno, então a chance de bater nele é pequena. Mas algumas desviaram. Sim, ó, algumas partículas, elas estavam passando próxima do núcleo e aí elas foram desviadas. Mas por quê? Porque a partícula alfa é positiva e o núcleo também. Positivo com positivo repele. Só que a gente sabe que a maioria das partículas alfa fazem o quê? Atravessam de boa, que é a número 1. Por que elas atravessam de boa? Porque elas passam pela eletrosfera, que não tem nada a princípio, né? E como a eletrosfera é muito grande, bem maior que o núcleo, então a maioria das partículas conseguem atravessar. É assim que fica a conclusão do modelo. Então fica uma região chamada de eletrosfera, uma região chamada de núcleo. Mas o Rutherford não podia excluir por completo o modelo de Thomson. O Thomson já tinha provado a existência do elétron. Então o Rutherford vai falar que os elétrons ficam na eletrosfera se movimentando de modo aleatório. Eles se movimentam de modo aleatório para qualquer lado. Esse é o modelo do Rutherford. Só que nada é perfeito, né? O Rutherford também foi criticado. Se o elétron é negativo e o núcleo é positivo, por que um não choca com o outro? Por que um não tromba com o outro?